Olá pessoal, tudo bem? Novamente transmitindo informações desse tema tão necessário que é sobre a transição planetária e direcionado ao exílio. O exílio dos seres que estariam incompatíveis com a frequência de uma nova era, por escolha. Então, o livro que eu utilizarei como base para compartilhar informações desse tema será o Transição Planetária, o Bastidores da Batalha Espiritual, um livro que eu já trouxe aqui, que foi uma editora, Nova Era, que teve o carinho, a compaixão de enviar esse livro para mim, e eu, com todo prazer, passei a compartilhar informações tão precisas e necessárias desse livro que foi escrito por canalização mediúnica através do espírito guardião Vlad e toda a equipe da transição planetária. Meus irmãos, eu irei compartilhar sim trechos importantíssimos deste livro aqui, mas eu gostaria de explicar a vocês de uma forma mais clara de como funciona esse processo de exílio planetário que estamos passando hoje, nesse momento de grande transformação, onde estamos recebendo ondas e vibrações superiores com o intuito de ampliar a nossa consciência para que nós possamos olhar pontos necessários da nossa vida, da nossa jornada e ressignificar todo o processo, iluminar o que for necessário e assim continuar galgando nesta estrada eterna de evolução. O exílio planetário refere-se ao processo de migração compulsória de consciências que não estão alinhadas com a vibração evolutiva de um planeta em transição. No caso da Terra, muitos espíritos que hoje fazem parte da humanidade vieram de outros orbes, principalmente de Capela, trazendo consigo padrões de consciência que não mais ressoavam com a elevação espiritual de seus mundos de origem. Esse fenômeno se deu em diversas épocas, mas um dos momentos mais emblemáticos ocorreu no fim da civilização Atlante. Aqueles que conseguiram ouvir o resumo que eu disponibilizei um tempo atrás puderam perceber um pouco dos eventos e dos dramas que aconteceram na Grande Ilha e por que do seu declínio, em detrimento da vontade do eu inferior em obter o poder e manipular, bem como a negligência do contato com a natureza e da estabilidade com os planos superiores. Atlântida foi uma civilização avançada, com um profundo domínio sobre energia, tecnologia e as ciências ocultas. Era um império que havia atingido o auge do desenvolvimento espiritual e tecnológico, mas, ao longo do tempo, corrompeu-se pela ambição, pelo ego e pelo uso irresponsável das forças da natureza e da grande energia que muitos conhecem como o vril, o quinto elemento, muito utilizada pelos grandes sacerdotes, principalmente no início da civilização egípcia. O vril foi utilizado sim na construção das grandes pirâmides, que hoje ainda são grandes motivos de dúvidas para muitos pesquisadores. Os sacerdotes, inicialmente guardiões da sabedoria, dividiram-se entre aqueles que mantinham a aliança com a luz e aqueles que buscaram poder pessoal através do domínio sobre outras consciências. Houve experiências arriscadas envolvendo manipulação genética, controle mental e o abuso da energia da Terra através de cristais e portais interdimensionais. Isso levou a uma grande instabilidade energética no planeta, culminando em cataclismos que afundaram grande parte do continente Atlante. Antes da destruição, os conselhos espirituais superiores determinaram
que as consciências que haviam se desviado das leis universais fossem exiladas para mundos primitivos, onde teriam a oportunidade de recomeçar seu processo evolutivo em circunstâncias mais desafiadoras. A Terra foi um desses destinos. O exílio trouxe diversas consequências para os espíritos que chegaram à Terra. Muitos desses espíritos carregavam um conhecimento vasto, mas ao reencarnarem em corpos mais densos e num ambiente primitivo, perderam grande parte de suas memórias superiores. E ali se deu também o início do ciclo de karma. E o karma é nada mais, nada menos do que a lei de reajuste. É o aprendizado necessário para a depuração das almas. E para resgatar os desequilíbrios criados, essas almas tiveram que vivenciar encarnações desafiadoras, passando por conflitos, dores e reconstruções internas. E, com certeza, essas almas trouxeram avanços à humanidade, introduzindo conhecimentos sobre agricultura, construção, espiritualidade e organização social, sendo os fundadores de civilizações como Egito, Suméria, Índia e as culturas pré-colombianas. No momento de declínio da Grande Ilha, os grandes sacerdotes iniciados da época simplesmente tinham a possibilidade, por permissão superior, de ascenderem a outros níveis. Mas, devido à grande compaixão, decidiram permanecer e assim disseminarem todo o conhecimento e a sabedoria que possuíam para que os seus discípulos e alunos pudessem carregar a tocha do conhecimento e da sabedoria e assim estar promovendo o equilíbrio planetário em diversos pontos da Terra. Cada civilização carrega uma ciência, nós podemos perceber isso, uma forma de se reconectar com a fonte através de técnicas, através de exercícios, através de informações que trazem esse ponto de conexão como um portal, e assim são técnicas e formulações específicas com base ao desenvolvimento de cada espírito, de cada consciência encarnada. E assim esses grandes mestres e seus discípulos foram reencarnando, se adequando a esse modelo de uma determinada cultura e com base aquilo que foi estipulado e planejado, utilizavam daquela ciência, daquela capacidade para estar transmitindo as verdades eternas daquilo que já existia e também colaborando ainda mais com outras informações adicionais provindas dos planos superiores conforme as atualizações aconteciam e o progresso era visto e analisado. Então, nós simplesmente encontramos grandes mestres em várias culturas e civilizações posterior ao período do declínio da Grande Ilha, na China, na Índia, os grandes filósofos da Grécia, entre outros, que atuaram mais nos bastidores de forma oculta, preservando a luz de outras formas, e não menos importantes. Então, esses ensinamentos podem ser, sim, correlacionados, pois todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Nós podemos utilizar da ciência da Índia, nós podemos utilizar da ciência do aprimoramento dos gregos, nós podemos utilizar da ciência e do desenvolvimento de aprimoramento espiritual, devocional, cristão. É claro que sempre priorizando a essência de cada filosofia,
pois neste meio houve também deturpações, má interpretações, que trouxeram uma visão prejudicial para esse desenvolvimento espiritual ao longo das épocas. Nós devemos levar isso em consideração, pois até mesmo nos dias de hoje nós podemos observar as guerras, ou entre outras coisas, que trazem a separação, ao contrário da unidade essencial no qual o cosmos e o universo opera. Então, quando nos tornamos buscadores do caminho e priorizamos as filosofias que promovem a transformação espiritual e respeitam as leis do universo, nós observaremos que elas não possuem distinções, há apenas formas na qual o ser que passou por aquela transformação compartilhou, com base às suas experiências, de uma forma prática, profunda. Então observaremos em cada linha filosófica, em cada texto sagrado, uma forma de se conectar com a fonte, e podemos priorizar esses ensinamentos desde que eles respeitem as leis universais. Quando você entende isso, você expande o amor no seu chakra cardíaco, no seu ser. Por quê? Você entende que não há separação. Isso te coloca em uma posição de conexão com a fonte. E quando estamos conectados com a essência, nós não conseguimos brigar por ideologias. Isso é gastar energia, uma energia tão preciosa que poderia ser colocada no equilíbrio, num domínio emocional tão necessário para todos nós aqui, trabalharmos esse equilíbrio para que nós possamos ter uma maior qualidade e criar melhor nossa experiência na Terra. As pessoas brigam por ideologias, por religião, por opiniões. Elas tiram o grande potencial que possuem em suas almas e colocam e depositam em redes sociais, em coisas que não favorecem nem um pouco o aprimoramento e o desenvolvimento interior, e reclamam de suas vidas. E elas mesmas criam isso, sem ter um entendimento, sem saber o que estão criando. Então, meus irmãos, eu falarei novamente sobre a transição planetária, porque é necessário. Esse é um tema muito profundo que traz a todos nós grandes ensinamentos, pois nós podemos aprender com base no que já foi vivido, experienciado por alguns espíritos no passado, e que na verdade passado, presente e futuro não existe, tudo está correlacionado, e nós temos a oportunidade de cada vez mais ter um entendimento disso, fazendo melhores escolhas, expandindo a nossa consciência. Um exemplo claro disso é que as energias que você gera no passado, simplesmente elas permanecem ali até o momento que você tome a consciência para movimentar a transgressão que foi feita, a lei de harmonia e de reajuste. Então, simplesmente, você deve trabalhar aquela energia de uma forma consciente, através de boas ações. Este é o passado influenciando a realidade presente. E se caso você negligencia este caminho de transformação interior, o seu futuro será o resultado daquilo que você ainda conserva dentro dessa criação que você realizou. Então, meus irmãos, este é um momento de transformação, onde estamos tendo uma grande oportunidade nesta encarnação de trabalhar o que precisa ser trabalhado, de depurar o que precisa ser depurado em nossa alma, em nosso espírito, e assim continuar progredindo. Todos nós, sem exceção, somos estudantes, estamos trabalhando
para um aprimoramento interno, buscando cada vez mais estar em contato com a nossa expressão superior e assim desempenhar cada vez mais o nosso propósito como alma aqui na Terra, que é expandir o amor incondicional. E desse propósito possamos encontrar nossa missão, que é utilizar desse potencial amoroso no auxílio aos outros. E assim a nossa alma se sente cada vez mais confortável nesse caminho. Alguns já entenderam isso, outros estão caminhando para entender isso. Se faz muito necessário que eu retorne a compartilhar um grande curso que diz a respeito desse potencial co-criador que todos nós temos, utilizando a capacidade mental e emocional corretas a estar gerando uma realidade compatível a um estado de harmonia, trazendo o equilíbrio para todas as partes, todos os pilares que formam a nossa experiência de ser e de viver. E caso você queira marcar uma sessão para a leitura do seu campo através da radiestesia e das emissões energéticas que promovem o reajuste e a correção do campo através da mesa radiônica, você pode mandar mensagem aqui também no link abaixo. Eu agradeço muito a cada um de vocês, a presença de vocês aqui, e compartilhem a informação para as pessoas que estão correspondentes, vibram nessa mesma frequência e gostariam de ter um entendimento dos fatos e situações que estão acontecendo atualmente nessa escola planetária. Meus irmãos, nós teremos mais atualizações dessas informações posteriormente. Então eu peço que fiquem atentos. Muita paz, muita luz a todos vocês.